Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana Araguaia e a aula de hoje é sobre os principais impactos ambientais nos biomas brasileiros. Então, o que é bioma? Bioma é uma região geográfica com características muito semelhantes relacionadas ao clima, relevo, disponibilidade de água, vegetação e solo. Então, bioma, pessoal, ele não diz respeito somente aos tipos de planta que se tem. Então, a característica do solo, por exemplo, se esse solo é mais ácido ou não, se os lençóis freáticos desse solo são mais profundos ou mais rasos, a região também, né, na qual esse bioma se encontra, e isso influencia, por exemplo, no regime de chuvas, influencia no clima, né? Tudo isso vai definir algumas características que vão permitir a gente reconhecer essas diferenças entre esses biomas. Então, o conjunto desses fatores que eu citei, o conjunto, né, a quantidade de chuvas, o tipo de solo, o tipo de clima, né? Tudo isso vai influenciar nas características dos seres vivos que vão desenvolver ali. Né? Isso vai influenciar, por exemplo, nos tipos de planta, e esses tipos de planta vão interferir nos tipos de animais que vão colonizar essas plantas, esses ambientes, e assim por diante, tá bom? Então, no Brasil, nós temos 6 biomas, né? Além das faixas de transição, que são regiões entre um bioma e outro, que apresentam características, né, que ora parecem com um bioma e horas parecem com outro. Então, quais são esses 6 biomas? Os pampas, a mata de araucárias, a caatinga, mata atlântica, cerrado, floresta amazônica e o pantanal, que mais recentemente, na minha época não era assim, mas mais recentemente é considerado uma área de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Então, vamos observar aqui que o Cerrado tem essa cor verdinha, né? E a Amazônia já possui essa cor aqui, ó, um verde mais forte. Então, o Pantanal, pessoal, é considerado uma área de transição entre cerrado e floresta amazônica, tá? Na minha época não era assim, na minha época o Pantanal era considerado um bioma também. Na atualidade, é considerado, então, uma área de transição também. Gente, quais são as principais ameaças a esses biomas todos, né? E essa transição entre biomas que eu falei para vocês? Principais ameaças: desmatamento, né, ligado principalmente ao crescimento urbano desordenado, principalmente à agropecuária, à produção de lenha e carvão e também à extração de madeira. Então, tudo isso conduz, né, ao desmatamento. A compactação do solo, como assim? O solo bem amassadinho, bem fechadinho, que não permite a água atravessar. Essa compactação do solo está muito ligada à pecuária, principalmente pelo pisoteamento, né, do gado. Eles são muito pesados e quando pisa eles deixam o solo bem amassadinho, bem duro, tá? E também um outro fator de ameaça é a retirada de argila para a olaria. Outro fator de ameaça aos biomas, o uso de agrotóxicos, principalmente para a produção de monoculturas, né? Principalmente de grãos. E muitos desses grãos são justamente para alimentar o gado, tá? Espécies exóticas, o que é isso, professora? São aqueles animais, não só animais, né, mas plantas também, que vêm de outras regiões, né, trazidas principalmente por atividades humanas, né, e o que acontece? Essas espécies exóticas, elas competem com as espécies nativas. E muitas vezes elas ganham essa competição, né? Porque muitas delas se alimentam do mesmo tipo de alimento que a espécie nativa. Alguns vivem em ambientes, né, são bem adaptados a ambientes que a espécie nativa também é adaptada. E por não terem predadores naturais, eles tendem a sobreviver mais, né? As espécies tendem a ficar menos vulneráveis à predação do que as próprias espécies nativas, né? Então, as espécies exóticas são um problema, tá? A poluição, né? Nem preciso dizer o que é, nem como acontece, né, pessoal? A caça de animais
E essa caça não só no sentido de matar e comer, mas no sentido também de retirada de animais da natureza para serem tratados, né, como animais de cativeiro, para colecionadores, né, enfim. Mineração também é ameaça aos biomas, garimpo, né, e a atividade do garimpo, ela pode propiciar a contaminação dos rios pelo uso do mercúrio, né, o mercúrio é uma substância que é utilizada para separar o ouro de outras coisas que estão ali no solo, e as queimadas, né? Nós vivenciamos, estamos ainda, de certa forma, vivenciando altos índices de queimadas, né? E em alguns biomas brasileiros, de uma forma ainda mais intensa do que o comum, que também já não está certo de acontecer, né? E aí, pessoal, as queimadas, elas têm uma influência muito grande numa coisa que nós chamamos de mudanças climáticas. Como assim? Né? Aquecimento global. Como assim? Efeito estufa. Como assim, professora? Né? O gás carbônico, ele é muito importante para a vida na Terra, porque ele é capaz de permitir com que parte do calor que é produzido aqui, né, na superfície da Terra, não escape para o universo, né, que fique preso por aqui e a gente consiga manter, a gente não, né, a Terra consiga manter uma temperatura adequada para que haja vida, mesmo nas regiões mais extremas, né, mesmo nos polos do planeta, e seja possível a existência da vida aqui no planeta. Até aqui tudo bem? O que acontece? Ao longo, né, de vários e vários e vários anos, né, de centenas, milhões, bilhões de anos, né, esse gás carbônico sempre existiu e sempre teve essa função que eu estou falando para vocês. Quando nós respiramos, né, quando nós inspiramos, nós estamos capturando o gás oxigênio que tem na atmosfera. E quando nós exalamos ou expiramos, nós, dentre outras coisas, estamos eliminando, né, o gás carbônico. E isso acontece na respiração de todos os seres vivos da face da Terra. Então, esse equilíbrio, né, entre o gás oxigênio e o gás carbônico permite com que os seres vivos respirem, né, e fabriquem energia nessa respiração, e permite também, pessoal, que essa temperatura se mantenha relativamente constante, né, nas regiões aqui da Terra. Só o que acontece? Se a gente observar o gráfico, há momentos em que essa concentração de gás carbônico é menor, há momentos em que ela é maior, né? E até aí, tudo bem? Tudo bem. Isso aqui faz parte da dinâmica do nosso planeta. Só que acontece? A partir da década de 1950, a gente percebe um aumento muito grande desse gás carbônico. 1950, né, foi o auge, foi o pontapé da Revolução Industrial, quando muitas indústrias passaram a existir, e essas indústrias, né, tendo como uma parte, né, da sua ação a eliminação do gás carbônico na atmosfera. Então, com a Revolução Industrial, houve esse aumento significativo aqui do gás carbônico no nosso planeta, e isso aqui tem tendido a aumentar ao longo do tempo. Tá? Então, esse gráfico aqui é de 2013, né? Nós estamos agora em 2020, né? E a tendência é essa linha aqui só aumentando, tá? E aí, o que acontece? Muitas pessoas argumentam, né, que isso tudo é natural. Sim, é natural a gente ter concentração de gás carbônico, é natural a gente ter o efeito estufa, que é isso que eu falei para vocês, né? Do gás carbônico bloqueando parte desse calor, permitindo com que nós tenhamos uma temperatura, né, que viabiliza a vida aqui na Terra. Mas a questão é que com o aumento maior aqui do gás carbônico, as temperaturas tendem a aumentar ainda mais. E isso aqui nós chamamos de aquecimento global. Esse aquecimento global, ele pode desencadear em várias consequências, como a extinção de várias espécies, né, como a morte de muitas pessoas, né, que não conseguem estar adaptadas a essas mudanças, né, no clima. Acontece, por exemplo, de mudanças nas dinâmicas, né, dos biomas, derretimento das calotas polares, né, tudo isso está diretamente relacionado ao aquecimento global,
que aí ele, em si, ele não é um fenômeno natural, tá? Ele é diretamente, a gente considera o aquecimento global como algo diferente do efeito estufa, porque ele está diretamente ligado às ações humanas, tá bom? Então, quais são os efeitos futuros, né, os possíveis efeitos futuros dessas mudanças climáticas globais, né? Porque o aquecimento global, ele faz com que surjam mudanças em termos gerais ali, né, do nosso planeta. Então, quais são os efeitos dessas mudanças climáticas, né? Incêndios florestais mais frequentes. Lembra que eu falei para vocês que o cerrado ele tem adaptações, né, para que pegue fogo, né? Mas se o tempo está mais seco do que o comum, né, a tendência é que esse fogo se alastre. Então, você já deve ter visto por aí, às vezes em estrada, ou até aqui na cidade, ou próximo de casa, um fogão que do nada aparece. Às vezes uma bituca de cigarro que a pessoa jogou ali, sem ter que jogar, que não deveria ter feito isso, né? O fogo vai lá e se alastra porque está tudo seco, né? Então, a tendência é que esses incêndios possam ser mais frequentes e mais intensos, né? Pode acontecer também períodos mais longos de seca. Nós observamos isso nesse ano. As chuvas até agora não chegaram com intensidade, né? A partir do mês de setembro, já é esperado que aqui no Cerrado essas chuvas cheguem. Há 10 anos, mais ou menos, quando eu fazia faculdade, nós esperávamos dar essa época de setembro, outubro, para poder ir a campo investigar os sapos, né, os anfíbios, que aparecem bastante nessa época de chuva. Agora nós já estamos em novembro e essa chuva está bem tímida ainda, né? Também uma possibilidade, né, um possível efeito futuro, né, dessas mudanças climáticas é o aumento do número, duração e intensidade de tempestades tropicais. E muitas delas, né, resultam em grandes tragédias, né? E aí, o que acontece, pessoal? Isso não acontece de um dia para o outro. Essas coisas vão acontecendo de uma forma gradual, né? E nem sempre elas podem ser revertidas tão rapidamente quanto a gente, às vezes, imagina, né? Que existe uma fórmula mágica, algo mais instantâneo que a gente faça e resolva, né? Então, algumas coisas precisam ser feitas desde já. Algumas até, talvez já tenha até passado da hora da gente discutir e pensar sobre isso, né? Então, eu queria agradecer a paciência, a atenção de vocês por virem comigo até aqui e desejar para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um bom fim de semana, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até mais.